E é por isso que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Toda vez que você puder adorar, faça isso. Esse Deus grande, esse Deus tremendo, ele vem e recebe adoração. Eu costumo dizer que o único bem, única dádiva, único dom que damos para Deus, único presente, na verdade é a adoração. Quando você entrega a sua vida, quando fazemos o apelo, o convite, você vem entregar a vida para Jesus, você está dando a Deus algo que Ele te deu primeiro. Porque a Bíblia fala que o dom da vida é dom de Deus. Ele dá vida ao homem, Ele dá vida, respiração e tudo mais, está escrito na palavra. Então, quando entregamos a vida a Ele, nós estamos só devolvendo. Se eu lhe der o meu celular e você me trouxer, você não está me presenteando, você está me devolvendo. Então, é uma devolução, na verdade não é um presente, é uma entrega de volta. Quando apresentamos nossos filhos no altar, e isso fazemos com alegria, cumprindo aquilo que a palavra nos ensina, nós também estamos só devolvendo. Porque os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, galardão. Então, se recebemos dele, estamos entregando para ele, só devolvemos. Quando ofertamos, dizimamos, ontem fizemos o ofertório duplamente aqui. Sabe o que fazemos, na verdade? Fazemos como meninos que pegam o dinheirinho do papai para comprar o presente do papai. Papai tem uma gravata para ganhar de presente, o filhinho não tem dinheirinho dele. Aí o filhinho pega o dinheirinho do papai, vai para 25 de março e compra a gravatinha do papai. Na verdade, é do papai. Não tem um tostão que chegue em nossas mãos e não tenha vindo dele, não tem um emprego que ele não tenha aberto porta, não tem uma capacidade intelectual que ele não tenha dado para nós. Então, dízimos e ofertas, queridos, é só devolver para o papai, é tudo dele. Mas a adoração, queridos, a adoração. Ele não nos adorou primeiro, ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando não merecíamos absolutamente nada. E é por isso que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Toda vez que você puder adorar, faça isso. Faça isso porque é a oferta real que você dá para o Senhor. Ele recebe com alegria, ele procura quem o adora. Ele procura. Eis-me aqui, verdadeiro adorador. Fale isso para ele: Senhor, eu quero lhe adorar. E o Espírito Santo ajuda, ele vem e nos ajuda a adorar como convém. Cada dia mais eu me convenço disso. Quando acordo nas madrugadas, eu abraço essa Bíblia, boto no meu peito, falo: Deus, eu quero lhe adorar de uma forma tão intensa como não fiz no dia de ontem, eu quero mais. E eu choro na presença de Deus e eu me alegro na presença de Deus, e cada vez mais eu sei que Ele está escutando, ouvindo, recebendo e se alegrando. Eu vejo até um sorriso no rosto dele, sabia? Pai, muito obrigada por essa noite, por esse privilégio de servir aos santos que se reúnem neste lugar. Muito obrigada, Senhor, pela vida do apóstolo Eduardo, sua esposa Bruna, os líderes que o Senhor agregou para estarem com ele, porque não fazemos nada sozinho. Muito obrigada, Pai, por essa porta aberta nessa grande cidade chamada São Paulo, onde há um portal de luz que alcança os céus. Não era só Jacó que via uma escada ligando céus e terra, cada porta que se abre, onde a tua palavra é pregada, onde a adoração é elevada aos céus, há um portal. E eu sei que anjos descem e sobem neste lugar, Pai. Muito obrigada por isso, e eu creio, Senhor, que esse lugar tem realmente um foco de luz nessa cidade. E cada dia mais esse ministério cresça no conhecimento e no entendimento das coisas espirituais. Faça a diferença, seja um referencial nesta terra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? João capítulo 6. Jesus sempre teve problema com os religiosos. Ele não tinha problema com o diabo, ele tinha problema com os religiosos. Os demônios se prostravam diante dele. E invariavelmente, quando um endemoniado se defrontava com Jesus, ele dizia: bem sei que és o santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo. Satanás usa a palavra tempo, ele usa a palavra tempo porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que quando ele foi expulso dos céus,
houve uma sentença com dupla condenação. Primeira parte da sentença, fora do céu, separado de Deus. Segunda parte, um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. E vai se cumprir quando acontecer o que está escrito em Apocalipse 20:10. Não mais haverá guerra, não mais haverá batalha. Satanás será prisioneiro. Mas enquanto não foi colocado nessa prisão, rodeia a terra, passeia por ela, busca quem possa tragar. E todas as vezes que se defrontou com o Filho de Deus, ele dizia: bem sei quem és, o Santo. Vieste atormentar-nos antes do tempo. Jesus não tem problema com Satanás. O endemoniado de Gadara tinha uma legião. 2.000 demônios, os 2.000 demônios se prostram diante de Jesus. A dureza de coração é do homem. É como disse o pastor aqui. A dureza de coração do homem. E aí Jesus está conversando com judeus. Ele tinha dito para os judeus: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Está em João capítulo 6, a partir do versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Está falando dele mesmo. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela minha vida do mundo é a minha carne. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando Jesus se expressa para os fariseus, sempre há uma dificuldade de entender aquilo que é espiritual do que é natural. O homem é um espírito, ele tem uma alma e ele está dentro de um corpo. O corpo é o pacote, é a casca. O corpo vai voltar para o pó. Como disse o pastor, tem um cemitério ali, já voltou todo mundo para o pó. A alma é a porção do homem onde estão o intelecto, a vontade, as emoções, onde Deus nos formou para nos relacionarmos com outras pessoas, e onde fazemos escolhas que vão determinar a nossa eternidade. É na alma que está a escolha pelo pecado ou a escolha pela salvação. É na alma que o homem decide desobedecer a Deus ou obedecer. Por isso que está escrito em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. O espírito é o sopro de Deus, é o ruach. É o sopro que Deus deu e torna o homem alma vivente. Quando Deus tira esse fôlego, o homem deixa de ser alma vivente. E é a alma vivente que vai ser condenada ou salva, que vai viver eternamente com Deus ou eternamente separado de Deus. O homem terá benefícios de um corpo glorificado se for salvo. Se não salvo for, ele experimentará o comer dos vermes a vida toda. Ressuscitará, todos ressuscitarão, todos ressuscitarão. A Bíblia diz uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna.
Todos morrerão, todos vão descascar e voltar para o pó. Mas morte, que é o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas essa morte, da qual está estabelecida a separação eterna de Deus, é outra morte. Não é a morte de ficar num caixão cheio de flores, o corpo ir para o cemitério, virar pó. É a morte da ressurreição eterna. E eternamente separar de Deus. É o dano da segunda morte. A segunda morte é o ser viver eternamente. 1 milhão de anos, 10 bilhões, 20 bilhões de anos, separado de Deus, à disposição do império das trevas, à disposição daquele que mata, rouba, destrói. O homem foi formado por Deus para viver eternamente com Deus.